Boa tarde a todas as pessoas. Tá. Tá som? Não, não. Coisa para ler aqui. Eu já vi. Sim, eu sei. Boa tarde, então, a todas as pessoas presentes. E 38 online, né? Bravos online. E foi difícil, né? A gente pede. Nada no horário, estava marcado 2h30, é verdade. Enfim, vi que estava com uma certa dificuldade, mas resolveu. O link está no. Bom, este é um seminário sobre documento orientador. A Marco de Sérgio Castelo, vocês querem fazer uma fala inicial? Que a gente primeiro tem que cumprimentar todos e todas, né? O Cláudio está na sala? Eu acho que a gente tem que ouvir o Cláudio e depois ver com o professor Alcide, com a Patrícia e com a Tati. Quem começa primeiro? A ideia é esta, né, de fazer uma apresentação do documento orientador que está sendo construído. Né? E aí a gente pensa o que ele já vai direto para aprovação na próxima quinta, plenária. Então, dia 2. Então, até o dia 2, melhorou, me ajudou a propor agora. Até o dia 2, esse documento vai ficar aberto, vai ficar no site para mais contribuições. Né? Então, eu queria que a gente encaminhasse hoje essa ideia e a população ter acesso ao documento e poder contribuir com ele. Pode ser assim? Sendo o mais democrático possível, né, Itamar? Isso. Por que é a nossa preocupação com esta prática? É que nós tivemos vários problemas durante esse período. Né? Tivemos uma divergência da questão das datas entre o Rio Grande do Sul e a Coordenação Nacional da 14ª, Conselho Nacional de Saúde. Nós tivemos todo um processo eleitoral que transcorreu e conseguimos concluir agora na semana passada, última quinta-feira. E, nesse meio tempo, ainda estamos trabalhando com a comissão organizadora dessa conferência. Essa comissão provisória, né? A comissão é provisória e vai se encerrar na quinta-feira. E vai ter reunião do pleno dia 2. Sempre com esse prazo. Então, até lá, nós estamos trabalhando o mais transparente possível para que a gente tenha um acúmulo para esse documento e para que os municípios possam ter uma orientação do temário, das propostas, enfim, né, de poder a gente consolidar lá no final grandes conferências municipais e que tragam um produto importante para a conferência estadual. Inclusive, neste seminário aqui agora, nós vamos apresentar, a gente já foi mandado, né, Mariana, para as pessoas terem conhecimento desse documento orientador, assim como o convite foi o documento orientador. Mas nós vamos colocar aqui, são 63 páginas, não sei se vocês fizeram uma... Não? A gente vai conversar bastante sobre isso, e as dúvidas e contribuições já podem começar a partir desse seminário documento orientador. Então, acho que passar a palavra para o professor Alcides primeiro. Antes de eu passar a palavra, isso aqui que a Inara acabou de dizer. Né? Esse documento orientador traz a provocação do temário da conferência.
Qual o temário central dessa conferência? Gestão do trabalho e educação em saúde. Então, os pronomes ainda me confundo neles, mas assim, é a gestão do trabalho de quem? Dos trabalhadores em saúde, ou de saúde. É? Muita gente está confundindo com saúde do trabalhador. É a próxima. Próxima que até o final do ano a gente tem que fazer o que nós estamos fazendo agora para a gestão do trabalho. Então, esse documento traz, né, Essa a gente vai ter. assim, traz um diagnóstico da situação do governo do Estado. A gente tinha pensado em O que a gente espera que os municípios contribuam nesse diagnóstico? Trazendo o seu diagnóstico. Quais o regime que é de contratação lá no município, quem são esses trabalhadores, como que são contratados, quais os direitos desses trabalhadores, há uma educação em saúde para esses trabalhadores, qual o tipo, qual a forma que os municípios despendem para esta gestão. Esta é o tema principal da quarta Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. Então, esse documento, no momento que vocês abrirem ele, verem, lerem, né, vocês vão perceber que na sua apresentação já vai estar dando pistas do que a gente está falando, né? E o que logo em seguida, né, a Secretaria e os trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde apontam como parte do seu programa de saúde, né, como o diagnóstico vamos dizer assim, dessa gestão. Né? Então, é mais ou menos isso. Itamar, vamos deixar a comissão de formulação agora falar, né? E a comissão de formulação é os que fizeram esse pontapé inicial do documento orientador, que fazem parte a Patrícia Benítez, a Tatiane, o professor Alcides, e o Cláudio também tem interesse em colaborar. Vamos passar a palavra para eles. Acho que o professor Alcides ou o Cláudio, um dos dois fala primeiro, depois a gente passa para as meninas que estão aqui. Só fica falando. Quer que eu comece? Isso, Cláudio. Tá. Só ver se consegue aumentar o teu volume. Eu botei o mais alto possível e vou aproximar aqui de mim para vocês poderem ouvir melhor. Está te ouvindo, não precisa colar sim. Estão ouvindo? Sim. Tá. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu era da comissão de organização, na condição de presidente da comissão, da conferência, enquanto presidente do CES. Eu não sou mais presidente do CES, portanto, não estou mais na coordenação da conferência. Posso até voltar a ser, desde que eu seja meu nome aprovado pelo plenário. Bem, eu tomei conhecimento desse documento na sexta-feira. Ele foi remetido às 10h49, sei lá qual, mas eu só acabei lendo, abrindo ele à tarde, porque nesse horário eu estava fazendo fisioterapia. Pois bem, eu li o documento e eu não consigo concordar com ele, em toda a sua linha, nem na parte formal do documento. Por quê? Existe um documento aprovado pelo Conselho Nacional, que é o documento orientador nacional. E cabe
ao plenário do Conselho Estadual de Saúde aprovar outro documento. Se nós pegarmos os últimos 20 anos das deliberações do Conselho Estadual de Saúde relativa ao relatório anual de gestão, nós não aprovamos nenhum. E o documento entende que a gestão do trabalho são as informações incorretas que são publicadas a cada RAC. Ano após ano, nós chamamos a atenção para corrigir. Eu não vi ali nenhuma política de gestão do trabalho. Eu nem consegui entender, como isso eu peço todos os anos, quantos trabalhadores tem em cada área da saúde. Não tá, ali está errado, tecnicamente, juridicamente errado, a denominação Thaís, servidores. só preciso do outro uma pergunta. Só recebeu. Eu não entendi. É que é uma pergunta. Precisa de 2 filtros. Não, é o seguinte, eu estou colocando o que eu li. Esse negócio aqui. Eu não estou conseguindo conectar o meu telefone aqui, ó. Cláudio, só um pouquinho. Vou pedir para o plenário virtual deixar o Cláudio e os oradores concluir a sua fala, depois a gente faz as perguntas e entramos no debate. Tá? E aí a gente solicita que todos desliguem o seu microfone para que o Cláudio consiga concluir. Cláudio, a gente não combinou o tempo, mas vamos tentar encerrar em 10 minutos. Não, eu concluo em seguida, tá? A Secretaria Estadual de Saúde tem imensas distorções salariais e funcionais. Essas distorções foram já analisadas, aprovadas em várias conferências de saúde. Nós já conseguimos colocar em vários planos de saúde e nunca foi corrigido. Nós, assim, a Secretaria Estadual de Saúde nunca se dignou a discutir a política para os trabalhadores da saúde. Nós temos um elevado grau de pessoas adoecidas pelas distorções que existem e pelo autoritarismo das relações de trabalho. Eu vou terminar por aqui e me disponho, eu não sei se eu vou participar da conferência, mas eu vou escrever um texto curto que coloca todas as questões. Eu não posso discutir educação e saúde quando as pessoas que trabalham na saúde são pessoas terceirizadas, privatizadas e com relações precárias de trabalho. Isso não aparece no texto. A educação e saúde tu faz para servidores públicos, não para empregados da iniciativa privada. Então, eu vejo, mas toda a estrutura do texto, eu não consigo concordar com ela. É isso. Depois, se for o caso, eu volto à conversa. Obrigado. Boa tarde, sou eu? Sim, é você. Eu continuo refém de uma internet ruim. Infelizmente, é a única que está disponível aqui na minha área. Então, eu vou desligar o vídeo para ficar melhor a transmissão, ok? Bom, conforme eu havia dito na semana passada, eu tive dificuldade para ajudar, né, para contribuir com a comissão na formulação desse texto. Então, é claro, também tenho dificuldade para fazer juízo
E vocês estão me dando a oportunidade, né, na quinta-feira, nesse seminário, de tentar, pelo menos, sumarizar algumas questões que me preocupam e eu considero importantes. A primeira questão é que a gente tem que entender, quando a gente refere à gestão do trabalho, ou da educação para o trabalho, nós não estamos trabalhando, nós não estamos lidando com uma condição homogênea. Em se tratando de municípios, nós temos uma proporção considerável de municípios de pequeno porte populacional no Rio Grande do Sul que têm uma realidade. A nossa expectativa é que eles façam pelo menos atenção primária, façam bem a atenção primária, e que tenham algum ou outro serviço de média complexidade. Nós temos municípios intermediários em termos de porte populacional e nós temos os polos, né, regionais e a grande Porto Alegre, a região metropolitana. E ao analisar esses aspectos, a gente não pode analisá-los de uma forma homogênea. É uma situação que requer uma análises que possam ser compatíveis com a realidade ou com a característica desses municípios. E nós temos uma legislação que estabeleceu lá em 2011 que tinha que se organizar regiões de saúde que, na verdade, não existe. Portanto, não existe trabalho, né, ou gestão do trabalho no âmbito regional, lamentavelmente, e essa é uma questão que eu acho que precisa ficar muito evidenciada, né? Apesar do Rio Grande do Sul ter 30 regiões, nós não temos nenhuma instância de verdade de gestão do trabalho. As comissões intergestores regionais, né, elas não operam nessa lógica, ou nessa dinâmica, até porque não tem um corpo que opera regionalmente, inclusive para o apoio dos municípios. A segunda questão importante é o seguinte, é uma reivindicação que eu vou fazer agora e vou repetir na quinta-feira. A única fonte de dados que nós temos para analisar o trabalho, né, a força de trabalho, a dinâmica de trabalho no SUS, no Rio Grande do Sul e também no Brasil, é o Cadastro Nacional, o CNES. E ele está com uma série de lacunas importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Ele iniciou em 2005, 2006. Até 2015, havia uma classificação de terceirizadas, de OS e congêneres. E a gente conseguia monitorar, por exemplo, essa classificação. Em 2016, o CNES adotou a classificação do IBGE para unidades de produção de serviços e deixou de registrar as informações sobre as terceirizadas. Então, o que entra a partir de 2016 para nós é que aquele estabelecimento ele continua a administração direta, quando, na verdade, ele foi agenciado para uma terceirizada. Ele foi agenciado empresarialmente para a terceirizada. E de 2016 para cá, nós não conseguimos mais monitorar. Então, eu acho que nós temos que exigir que o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde volte a registrar quais são os estabelecimentos que foram terceirizados, que foram agenciados, e nos permita fazer o monitoramento do que está acontecendo com a força de trabalho. Então, os dados que eu disponho, por exemplo, para falar de terceirização e da força de trabalho na terceirização, são de 2005 a 2016. E até lá eu posso afirmar, era a maior taxa de crescimento de estabelecimentos, era 17,5% ao ano, o crescimento das OS. A segunda taxa eram estabelecimentos da administração direta, que estavam virando empresas públicas. Entretanto, embora isso estivesse acontecendo, a força de trabalho ela permanecia como estatutária até então. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo com essas pessoas desde lá para cá? Isso é uma informação que, como nós não dispomos mais dessa fonte para poder analisar, é muito problemático, mas a gente pode identificar algumas tendências importantes, e eu chamo a atenção. A força de trabalho do SUS não são só servidores públicos estatais. Também os servidores que estão nos serviços empresariais com fins lucrativos e nas entidades sem fins lucrativos que prestam serviço ao SUS, o chamado subsistema complementar, ele tem que ser considerado como força de trabalho. E o que está acontecendo? As empresas com fins lucrativos, elas estão saindo do SUS.
Então, retirando a força de trabalho do SUS, embora elas não abram mão de serviços. Então, a única explicação possível é eles mantêm os serviços e estão diminuindo o pessoal para trabalhar no SUS. Isso implica em perda de qualidade no atendimento. E no lado, digamos assim, estatal, o que está acontecendo? Uma migração não só dos estabelecimentos, mas das ocupações profissionais, dos empregos. Eu não estou falando agora dos profissionais em si, mas dos empregos, das ocupações, do direito público para o direito privado. Então, estão fechando postos de trabalho no direito da égide do direito público gradualmente. Aí dá para analisar depois de 2016, mas então de 2005 para cá é muito significativa a diminuição da força de trabalho sobre a égide do direito privado e público, e está aumentando consideravelmente a força de trabalho que opera na égide do direito privado, mesmo nas instituições estatais. Essas tendências, né, eu acho que elas são importantes para ser demarcadas, porque isso implica num deslocamento dessa força de trabalho. Isso implica, inclusive, na perda de capacidade de gestão dessa força de trabalho. A terceirizada é que está fazendo a gestão dessa força de trabalho, e não a gestão pública. Então, na prática, se a Constituição autoriza, no artigo 197, que se pode terceirizar a prestação de serviços, está no 197, está no 199 da Constituição, lá não diz que o ente público, o ente governamental, está autorizado a transferir prerrogativa de gestão pública e de gestão do trabalho. Lá não diz que ele está autorizado a fazer transferência de autoridade sanitária para terceiros. E, na prática, é isso que está acontecendo. Os números estão demonstrando para a gente esse deslocamento, esse movimento. E aí, é claro, o que eu estou falando, vocês todos já sabem, nós todos já sabemos, há muito tempo. A gente vem acompanhando isso, vem denunciando, etc, etc. Mas a gente pegar esses números, essa tendência, e fazer uma projeção para os próximos 10, 15 anos sobre o que vai acontecer, ou seja, se essas tendências permanecerem como elas estão, nada for alterado, como é que vai estar daqui em 2030, como é que vai estar em 2035? É assustadora a perspectiva. Então, são dados que a gente tem, e eu diria, tem essa tendência claramente demarcada no Brasil, e o Rio Grande do Sul acompanha essa tendência, só que no Rio Grande do Sul ela é muito mais incisiva. Esse decréscimo da esfera pública e esse incremento da esfera privada, terceirizada, agenciada, é bem mais significativo que no conjunto do país. Então, eu acho que essa é uma discussão que eu acho que precisa ser trabalhada, e aí eu insisto. Tá? Quando a gente fala de terceirização, nós estamos falando de Porto Alegre, nós estamos falando de Caxias, nós estamos falando de Pelotas, de Santa Maria, estamos falando de Santa Cruz, aqui da região metropolitana, mas isso não é a realidade de um conjunto considerável de municípios de pequeno porte populacional, que é a maior parte, inclusive, dos municípios do Rio Grande do Sul. Nesse continente dos municípios de pequeno porte, o problema da gestão do trabalho é de outra natureza. A gente não pode deixar de considerar isso. O que está acontecendo nos municípios de pequeno porte? A força de trabalho está padecendo por falta de apoio. Não tem apoio para vigilância, para os trabalhos de vigilância, não tem apoio para o trabalho de atenção primária, não tem apoio para outras iniciativas que são tomadas em termos de gestão do trabalho, e só tem um lugar de onde esse apoio pode sair, que são as regiões, que não existem, não funcionam. Então, para esse conjunto enorme de municípios de pequeno porte, a questão maior, a questão mais importante hoje não é a terceirização, embora seja para a gente que está lidando com uma realidade numa escala, né, de municípios de médio, de longo e de grande porte. Mas nós não podemos esquecer desses municípios de pequeno porte e discutir a gestão do trabalho no que importa para esses municípios. E o que importa para esses municípios e para nós, inclusive estrategicamente, é
a organização, a estruturação, a consolidação da atenção primária em saúde. Isso não está acontecendo. No caso dos municípios pequenos, não pela terceirização, mas porque não existe uma estrutura de apoio para a consolidação desse trabalho. E aí são dois aspectos que me parecem importantes, porque vou ser repetitivo para terminar essa fala inicial. Na quinta-feira eu vou ter a oportunidade de demonstrar dados para, digamos assim, consubstancial o que eu estou falando agora. Mas nós precisamos discutir como é que nós vamos aprimorar os dados que estão sendo gerados para que a gente possa monitorar, produzir informação e dar uso estratégico para essas informações, politicamente falando. Segundo, nós precisamos definir quais são as prioridades para a gestão do trabalho nos municípios de pequeno porte do Rio Grande do Sul. E aí a questão da terceirização, ela é realmente bastante importante quando a gente está dimensionando essa discussão para outro conjunto de municípios que são as referências para o atendimento de média e alta complexidade, né, que seriam, em tese, o centro de gravidade das regiões de saúde e que estão entregando a gestão para terceiros. Estão transferindo responsabilidade de gestão do trabalho para terceiros. E aí, com tudo que você já sabe, que eu não vou repetir aqui, a precarização na relação de trabalho, o foco só na produção assistencial e não na atenção integral à saúde. Por que a sífilis congênita piorou no Rio Grande do Sul? Porque pararam de fazer busca de gestante faltosa no pré-natal. Pararam de fazer visita domiciliar. Estão focados só em produzir atendimento para cumprir os contratos com as terceirizadas, para cumprir o contrato com os governos que estão contratando. E o impacto disso é um número grande de atendimentos assistenciais, números, e uma piora nos indicadores de saúde da população. Aí a tuberculose, a sífilis congênita, a AIDS, é um conjunto de indicadores que estão piorando, porque a atenção primária está deixando de investir na atenção integral e está virando mais uma instância assistencialista, só de produzir consulta ambulatorial, procedimento ambulatorial e médico, centrado no trabalho médico ambulatorial. Então, eu acho que discutir a gestão do trabalho não dá para dissociar com a discussão do modelo da atenção, do financiamento, evidentemente não, mas eu acho que essa contextualização ela é necessária. E, para terminar, eu repito o que eu falei na semana passada. Eu estou preocupado porque eu acho que um documento escrito, o melhor que ele esteja escrito, por mais adequado, sumarizado que ele esteja, ele vai ter pouca repercussão, poucas pessoas, infelizmente, poucas pessoas vão ler para usar esse material para discutir nas conferências municipais, depois chegar na conferência estadual e a gente ir para a conferência nacional. Eu acho que, na verdade, o tipo de mensagem que está circulando melhor agora são vídeos curtos. Quer dizer, a gente precisa alcançar, né, esse pessoal. Eu lembro que na conferência estadual, no ano passado, nós produzimos o documento escrito, depois a gente ia para as conferências municipais, muitos de nós fomos para as conferências municipais, e se dava conta que a maior parte do pessoal que estava ali naquela conferência não tinha sequer lido o documento. E ele teve disponível, ele teve disponibilizado. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar também, além do documento, que tem que ter, evidentemente, tem um documento nacional, tem que ter um documento estadual, mas eu estou mais preocupado em a gente produzir um material que circule mais, do que, digamos assim, em mexer muito no documento da maneira como ele está. Embora eu acho que tem questões aí, como foi dito agora pelo Cláudio, eu acho que outras questões vão surgir, que possam e devam ser agregadas. Então, eu vou parar por aqui. Na quinta-feira, eu vou ter uns 10, 20 minutos aí no seminário, e eu vou tentar, então, demonstrar com dados essa tendência que eu referi agora há pouco. É isso. Doutor Alcides, o seminário é hoje. Você está demonstrando. Mas, enfim,
nós entendemos aqui, mas o seminário do documento orientador é hoje. Vou passar, então, para a Tati aqui, para ela se falar. Olá, então, boa tarde a todas, todos. Acho que todas as ponderações que foram feitas são extremamente pertinentes. Uma conferência que há muito tempo a gente vem desejando, querendo, né? Se a gente for ver em todas as últimas conferências, o tema da gestão do trabalho, educação e saúde fazem parte. Estão ali. Muitas vezes a gente pode não ter a noção clara do que a gente está falando sobre isso. Nas nossas propostas, nas nossas discussões. A gente entende também que a provocação para essa conferência, ela aconteceu de uma forma que talvez nos desacomodou, né? Num cenário, num ano difícil para a gente, no ano eleitoral, que a gente tem imensos desafios à nossa frente. Mas o Estado do Rio Grande do Sul, ele não se negou a assumir isso em pauta, já que era um desejo de todos nós há muito tempo. E este documento orientador, que então está aqui para consulta, para que se possa fazer as ponderações, as considerações, né? Ele foi construído e a gente pensou que o que já estava feito, nós não íamos fazer mais do mesmo. Não tem por que reinventar a roda. A roda já está circulando. Portanto, a gente achou melhor. Então, vocês vão ver que o documento ele é separado, né, em algumas partes. A primeira parte que tem a ver com o documento orientador da Conferência Nacional, então, tanto a apresentação como a discussão dos eixos, né? Então, a gente simplesmente optou pelo tempo que nós tínhamos em incluir nesse documento a análise situacional da gestão do trabalho, né? E da educação e saúde no sentido de que a gente pudesse apresentar os dados que a gente tem, mesmo que esses dados não sejam tudo que a gente gostaria, e eu acho que já foi falado tanto pelo Cláudio quanto o professor Alcides, as dificuldades que a gente tem de buscar dados fidedignos. E também foi incluído, então, o compilado de propostas que apareceram, né, na Conferência Estadual de Saúde e que conversam com essa conferência. Então, fazendo esse esboço um pouco dessa divisão, foi um esforço bastante difícil para a gente na construção disso. Mas fez o que foi possível, como uma provocação principal para que os municípios possam olhar para o seu processo de trabalho, para a identificação de como está acontecendo, que força de trabalho tem, que dimensionamento de trabalho tem, como acontece o processo de trabalho, né? E como se dá essas relações da educação e saúde. Que a gente ainda tem sérias questões do que significa a gestão do trabalho. A gente ainda, quando fala sobre força de trabalho, alguns compreendem como recursos humanos, como se os trabalhadores fossem um recurso, né? E isso, no próprio documento da Nacional, já aparece uma discussão sobre isso. E a educação e saúde como curso e treinamento e palestra. E capacitação, que muitas pessoas que me conhecem sabem o
quanto que eu tenho trabalhado atualmente com muitos atores da educação e saúde para modificar isso tudo, porque a gente sabe que isso não modifica o processo. Eles podem estar qualificação, enfim, pode estar dentro de um processo de educação e saúde, mas não é isso que modifica, porque lá, no momento que nós estamos, é onde acontece. E a gente precisa aprender a olhar o território que já existe. Então, acho que, falando desse primeiro início, vou passar para a Tati e eu vou pedir que você, porque eu tenho um sério problema com o microfone, né? E eu passo para a Tati, então, falar um pouco do que se conseguiu construir em relação à gestão do trabalho, e depois eu só vou citar algumas questões relacionadas à educação e saúde, daquilo que nós nem tínhamos, a gente. Perdemos o som. Consegue escutar? Agora sim. Cristiane Videira, Departamento de Gestão de Pessoas. Acho que só para trazer, assim, fala do professor Alcides, eu acho que foi muito importante, porque era a nossa grande questão quando a gente pensou a questão do documento orientador, né, que a gente pudesse, de alguma forma, olhar para os territórios, e esse sempre foi um desafio para a gestão do trabalho, né, porque nós conseguíamos ter acesso aos trabalhadores da CES, mas a gente sempre ficava se debatendo como chegar nos municípios, né, desde que em junho do ano passado, acho que foi a primeira reunião da CEGES, né, que ela nos traz essa provocação enquanto secretarias estaduais para que a gente pudesse se aproximar, discutir um pouquinho a realidade dos trabalhadores dos municípios vinculados ao SUS, e a gente não sabia muito bem por onde transitar, porque a gente sabe da fragilidade do CNES, como bem disse o professor Alcides, mas, bom, essa é a base de dados que a gente tem no momento, né? E mesmo ela sendo frágil e não tendo todos os dados que a gente entende que é importante para conhecer os trabalhadores do nosso território, né? A gente fez a opção de trazer os dados que constam no CNES para que seja o ponto inicial da nossa discussão, né? Como é que a gente pode pensar a gestão do trabalho, uma vez que a gente não tem tantas informações no debate. Como é que a gente pensou essa apresentação do documento orientador? Então, a gente inicia apresentando quem são os trabalhadores do SUS no estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, quantitativo por macro-região. Então, a gente consegue visualizar pelo documento que onde nós temos maior número de trabalhadores é na região da macro-metropolitana, seguida da macro-norte e depois da macro-sul. Se nós pegarmos as funções de nível superior, né, então a gente tem um número considerável de enfermeiros, em primeiro lugar, depois médico, clínico, clínico geral, em terceiro lugar. Se nós pegarmos os técnicos em saúde, né, no primeiro lugar, técnico de enfermagem, depois o técnico de enfermagem socorrista, depois o auxiliar de enfermagem, e se nós pegarmos de nível médio, a gente tem, em primeiro, o agente comunitário de saúde. A gente achou importante trazer esses destaques para a gente poder discutir, né, junto com os municípios, nas nossas conferências municipais, que cuidados são esses que a gente consegue produzir com a população, né, com esses profissionais que a gente tem grande quantidade, porque isso diz, de alguma forma, o cuidado que a gente vai estar construindo e ofertando no nosso território.
Então, a gente acha importante, de alguma forma, a gente poder debater que cuidado é esse nas nossas conferências municipais. Pensinês, que foi a base de dados que a gente utilizou para retratar um pouquinho a gestão do trabalho no estado do Rio Grande do Sul, a gente não conseguiu localizar nenhuma informação de marcadores sociais, então a gente não tem identificação de sexo, gênero, deficiência, nem raça e etnia dos nossos trabalhadores, né? Costumo falar que quando a gente não tem essas informações, a gente parte do trabalhador universal, né? Só que se a gente tem essa visão, a gente não consegue avançar, né, em processos de trabalho e muito menos em saúde do trabalhador, que não é o foco da nossa conferência, mas como eu venho, né, eu inicio na sessão de saúde do trabalhador, e toda a minha formação é em saúde do trabalhador, eu não consigo apartar. Então, eu sempre penso a gestão do trabalho muito junto da saúde do trabalhador. E acho muito difícil a gente pensar qualquer processo de gestão quando a gente não consegue, de fato, saber quem são os nossos trabalhadores, né? O que a gente precisa pensar para a gente poder avançar enquanto qualidade de serviço, que vai refletir também a qualidade da assistência que a gente produz no território. E acho que esse é um grande desafio que a gente vai ter nas conferências municipais, né? Poder provocar junto aos nossos gestores, né, trabalhadores e usuários, quem são os trabalhadores do SUS no nosso território. Dá para a gente invisibilizar esse debate. Entrando daí na Secretaria Estadual da Saúde, que é onde a gente consegue ter um pouco mais de informações, e a gente está super à disposição também de poder fazer as alterações que forem apontadas aqui no seminário, como algumas que o Cláudio trouxe, de talvez a gente poder colocar onde é que estão locados esses trabalhadores por departamento. Acho que sim, são informações que a gente pode sim acrescentar no nosso documento orientador, né? A gente consegue ter a gente consegue qualificar um pouquinho mais a informação dos nossos trabalhadores da CES. O que a gente consegue trazer no documento orientador? Que a maioria dos nossos trabalhadores são estatutários, que estão na faixa de 30 anos a 60 anos. Então, essa é a maior parte dos nossos trabalhadores. A maioria com nível superior, né, e logo também ocupando o cargo de especialista em saúde, que é o nosso cargo de nível superior. Como, né, a gente olha para os trabalhadores do SUS, né, no nível nacional, as mulheres são de maioria, e no Estado, na Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, também a gente não é diferente. Então, as trabalhadoras do sexo feminino, elas são maioria. E o que a gente achou interessante também é de fazer o recorte de raça e cor por cargo. O que a gente conseguiu trazer de informação no nosso documento orientador? Tá? Raça, cor, sexo e cargo, tá, gente? Então, assim, do sexo masculino, então, predomina pessoas brancas exercendo o cargo de especialista e pessoas pretas, os cargos extintos. Os cargos extintos são os cargos de ensino fundamental, completo e incompleto. Então, acho que isso é um analisador bem interessante para a gente trazer para o debate dessa conferência. E do sexo feminino também não fica muito diferente. Se nós pensarmos sexo feminino, raça, cor, as trabalhadoras brancas e amarela e indígena, elas estão, na sua maioria, no cargo de especialista em saúde, que é o nosso nível superior, e as trabalhadoras pretas e pardas no cargo de extinção, que é nível fundamental, completo e incompleto. A gente não conseguiu fazer o cruzamento de pessoas com deficiência por cargo, mas a gente pode tentar fazer outro filtro para ver se a gente consegue puxar essa informação também para acrescentar no documento orientador. Tá? E das funções com maior prevalência nas CES, nós temos em primeiro lugar a enfermagem, seguido farmácia. Também acho que é importante a gente pensar, né, o cuidado que a gente tem. Então, era isso em linhas gerais, né? A gente não quis se estender muito, então a gente colocou informações que a gente acha interessante para iniciar o debate e não encerrar o debate.
a gente se coloca à disposição de estar aperfeiçoando e complementando com os dados que a gente conseguir até a gente poder colocar na rua. Muito obrigada. Bem, e para seguir, me escutam melhor agora? Eu tô tentando descobrir o que está acontecendo. O problema é só com a Patrícia. Fica falando para que eu vou testar. Tá bem. Então, assim, Vamos tomar, bem. Aqui não está dando problema. Mas eles continuam. Eles continuam. Deixa eu tentar falar sem o microfone, porque ele vai pegar. Não, ele vai captar aí. Você consegue escutar a Patrícia falar? Sim. consegue me escutar? Tranquilo? Quem está. Mas eles conseguem. Vocês estão escutando a gente? Perguntei para vocês. Vocês estão nos escutando? Sim, tem acesso, mas é. Sim, tranquilo. Ó. Ok. Sim. Qualquer coisa aí, avisem, né? Bem, em relação à educação em saúde, eu acho que é bem importante pontuar que a gente traz nesse documento orientador as legislações, portarias, né, que nos embasam no estado do Rio Grande do Sul, né? Porque o estado do Rio Grande do Sul, em 2000, com a portaria 39, então inaugura, digamos assim, começa a falar sobre os núcleos regionais de educação e saúde coletiva que estão alocados em todas as coordenadorias regionais de saúde. Atualmente, inclusive no documento, a gente cita isso. Algumas, nesse momento, não têm representação, mas a grande maioria tem, né? Depois a gente vai citando a resolução CIB 590, que então traz a rede de educação em saúde coletiva, né? E, mais recentemente, a portaria que fala da política estadual de educação em saúde coletiva, educação permanente em saúde coletiva, né? Que é de 2022. Então, a gente cita porque o estado do Rio Grande do Sul ele foi precursor, digamos assim, nesse desenho da educação e saúde no país, né? A gente depois, com a portaria do Ministério em relação às CIAs, né, que aí entra dentro da política nacional, que é de 2004, a portaria de CIAs é de 2007, né? Ela também traz uma configuração que aí tem toda a questão do quadrilátero, da educação e saúde, enfim. Então, neste documento, o que a gente fez que é importante ponderar? Os dados que estão aqui colocados, eles têm como base de dados os relatórios que vêm sendo construídos com os representantes dos núcleos regionais de educação e saúde coletiva. A gente ainda pretende ter estes dados no próprio BI, mas ainda é uma caminhada. Então, o que a gente traz aqui é o que chega para nós através destes formulários que são recentes no Estado. A gente começa a desenhar isso em 2022, 2023, e hoje, a partir do encontro estadual do ano passado, a gente, inclusive, isso está referendado neste documento, há uma mudança de compreensão, por exemplo, do que é Núcleo Municipal de Educação e Saúde Coletiva. Isso é muito importante, porque no encontro estadual do ano passado, se percebeu que quando a gente falava de NUMESC ativo ou inativo, não estava claro para todos o que significava isso. Então, o marcador deste encontro é que passa a se considerar no estado do Rio Grande do Sul, no MESC, realmente aqueles que têm um instrumento legal de instituição. Aqueles municípios que não têm um instrumento legal, portaria, decreto, lei,
nós não estamos considerando no MESC. Né? Então, esse é um marcador importante que é colocado ali, inclusive de dados que a gente usou até como base para o Plano Estadual de Saúde. Porque a gente ainda tinha um marcador que não tá, que era no MESC ativo e inativo. Por conta disso, então, vocês vão ver que tem um número de NUMESCs ali colocado para 2022, como ativos e inativos, e para, então, 2023, que esses formulários, então, nós temos 2 formulários, um quadrimestral, que tem determinadas ações que ali são colocadas, e o anual. O marcador em relação a CIAs, NUMESC, COAPS, os contratos organizativos de ação pública, ensino, saúde, que é algo que nem sempre a gente fala tão amplamente sobre isso, e que a gente no Estado vem tentando fazer isso. Então, vocês vão ver que no próprio documento tem ali algumas coisas que a gente cita, mas que a gente não sabe o desdobramento, porque a gente não conseguiu ainda saber como está esse processo no Estado. Mas isto são elementos importantes para que a gente possa identificar dentro do nosso município, dentro da nossa região, como está o estado da arte. Inclusive, tem um mapa que a gente identifica nesse mapa hoje, a partir deste marcador que eu digo, que eu estou aqui explicitando, onde estão as CIAs, porque nós, então, também temos uma fragilização das comissões de integração ensino e serviço. A gente, desde meados de 2015, não temos ativa a CIAs estadual. A gente tem, em algumas regiões, CIAs funcionando e que estão nessa articulação com fragilizações que vêm aí de participação de controle social de instituições de ensino, mas tem algumas tentando, isso está aqui no documento, como marcador. Então, neste mapa vai aparecer CIAs, vai aparecer COAPS, vai aparecer NUMESC, neste marcador de NUMESC, inclusive NUMESCs que a gente tem instrumento legal, mas que hoje não estão ativos no estado do Rio Grande do Sul. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala de processo de trabalho e de fortalecimento da rede, passa pela educação e saúde. E educação e saúde que aqui a gente tem que avaliar. Nós temos quais os nossos municípios, isso é importante para quem está aqui pensando e nas discussões que a gente vai fazer. As nossas equipes têm reuniões de equipe? Que tipo de reuniões? São meramente administrativas ou discutem o seu território, o processo de trabalho, os nossos indicadores? Porque, como foi falado antes, a gente está tendo um esvaziamento da nossa força de trabalho. Por quê? Porque nós estamos no marcador de número. Número não nos resolve, porque os nossos indicadores estão piorando. Nós estamos com equipes enfraquecidas, equipes adoecidas, que aí entra a questão da saúde do trabalhador, e que a gente precisa olhar para isso dentro dos nossos municípios, na nossa região. E dentro disso, a educação e saúde. Bom, uma reunião de equipe que discute o processo de trabalho, que analisa território, ela é uma ação de educação e saúde. Se eu tenho um matriciamento neste território, é uma ação de educação e saúde. Se eu tenho grupos que discutem no território com a comunidade, é um processo de educação e saúde. E eu estou tentando frisar isso para que a gente tente reverter algo que talvez seja, a Rosimaire sempre diz, né, entre o ideal e o real existe o que é possível.
mas assim, que a gente comece a entender, educação e saúde não é capacitação e treinamento. Nós podemos ter trabalhadores com currículos se o nosso processo de trabalho for focado em sintoma, diagnóstico, medicalização. Nós podemos ter trocentos psicólogos, trocentos médicos, trocentos farmacêuticos, e não vai mudar. Nossa população vai cada vez mais adoecer, assim como os nossos trabalhadores. E para isso, o que vem nesse documento, ele é o início de processo, ele não está terminado em si. E ele é apenas para nos ajudar a pensar. Nós temos aqui o conselho do nosso município. Sabe quem é a nossa força de trabalho? Muitas vezes nem o nosso gestor sabe direito. Mas quem são os trabalhadores? Né? Como que acontece? Porque assim... Todo mundo chama os trabalhadores de colaboradores. Nessa lógica de privatização, terceirização, quarteirização, enfim, né, a gente tem vivido um cenário muito grave. Então, a ideia do documento, ela é para nos aquecer. A nossa implicação e a nossa responsabilidade, seja em qual parte deste latifúndio que a gente está, é nos provocar, refletir, porque a gente está num campo onde está tentando nos capturar a subjetividade o tempo inteiro, para que a gente seja meramente um reprodutor de ações. E aí, muitas vezes, a gente vai conversar com os nossos trabalhadores nem sabem por que eles estão fazendo aquilo. Porque não tem processo de reflexão. E a cogestão passa por isso. Nós precisamos refletir sobre os nossos processos. Nós estamos adoecidos. E se a gente não enxergar isso, qual é o cuidado que a gente vai prestar à nossa população? E aí nós podemos até mesmo ter equipes, todos os dispositivos bonitinhos. E a gente tem visto isso. Municípios que às vezes têm por adequado de estratégia, CAPs, enfim, naqueles maiores, tu vai olhar como está funcionando, é o quadro da dor com a moldura do desespero. É verdade. Tá? Então, eu estou tentando ser o mais direta possível, e me perdoem se eu estou fazendo isso de uma forma... Mas, assim, eu acho que não tem mais tempo para ficar de mimimi e de... Não há mais tempo. Nós temos que encarar a nossa realidade para que a gente consiga modificar processos. Então, esta conferência, e a gente tem escutado assim, o município tem a obrigação de fazer a conferência. Chega me dá palpitação quando eu escuto isso. Não tem a ver com obrigação, tem a ver com responsabilidade sanitária. Eu sei o que significa SUS, o que está na Constituição, o que está nas nossas legislações sobre SUS e controle social, é responsabilidade. Vamos fazer como é possível fazer, mas nós temos que colocar isto. Só que nós temos uma questão que o professor Alcides trouxe, que talvez seja bastante complexa e difícil, mas eu vou me aventurar a citar aqui. Às vezes a gente não quer falar sobre como está o nosso vínculo, quais são os nossos vínculos com os nossos trabalhadores. E eu acho que aí eu encerro a minha fala, né, agradecendo a oportunidade e deixando aqui simplesmente para que a gente faça um esforço de poder se apoiar mutuamente e de poder fazer o que for possível
fazer o que for possível. Os municípios podem pegar o que está nas suas conferências de saúde. Olhe para as suas conferências de saúde, como está aqui, tem a última parte que da estadual está aqui. O que conversa? Analise o seu território, olhe para os dados. Então, pode não estar claro no SENES, porque a gente tem muitos municípios que também, e não só municípios, que não atualizam o SENES. Está atualizado? Se não está, então vamos fazer um esforço para olhar. É um ano difícil? É, mas também é um ano que pode nos trazer e que a gente possa ter uma luz para frente, porque a gente tem que ter responsabilidade da onde a gente estiver. Muito obrigada. Bom, primeiro quero agradecer a Patrícia e a Tati, porque são da comissão de formulação, né? E colocaram a cara no trabalho, baixaram a cabeça e apresentaram o trabalho. Isso é muito... a gente vê muito isso aqui no Conselho, né, Célia? Eu vou fazer e as coisas não acontecem. Então, queria parabenizar. Pode ter faltado alguma coisa ou outra, mas a gente, para isso que o documento está aberto. Eu, como trabalhadora da saúde, sou enfermeira da atenção básica, nesse momento estou liberada para o sindicato e para o conselho. Eu não tinha mais tempo de estar no posto de saúde, mas eu vejo a importância de tu saber os vínculos, a contratualização, e até a questão passa até por referência e contra-referência, né? E sim, a educação na saúde não passa por capacitação de trabalhadores, mas sim na questão da população. Quando o professor Alcides fala que a Constituição permitiu saúde complementar, é complementar, só que não diz qual era o percentual. Então, se um gestor quiser terceirizar 99%, ele ainda está dentro da lei, infelizmente. Isso nós temos esse problema sério. Que mais? Nas conferências, tanto nacional quanto as estaduais de saúde, sempre se fala na carreira SUS e na valorização do servidor. Né? Isso não acontece. E por não valorizar também o servidor público, né, e os salários serem achatados, também a gente tem esse déficit de trabalhador aqui nesse estado. Esse estado tem um problema de gestão. Né? Nós tivemos lá em Curitiba, na oficina SUS, lá, e vimos que, sei lá, Paraná tem 7 mil trabalhadores, Santa Catarina tem 13 mil trabalhadores, Rio Grande do Sul tem 2.500 trabalhadores. Isso na Secretaria da Saúde. Concursados. Concursados. 13 mil, 7 mil. Santa Catarina tem 13 mil, e olha o tamanho de Santa Catarina, olha o tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Olha o número de municípios. Então, esse estado tem problema de gestão, escolheu esse tipo de gestão, de não administrar seus serviços próprios, né? E de ficar precarizando a mão de obra, quase... Agora estamos com esses problemas lá na região metropolitana, de Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Viamão, agora também Tramandaí, Osório, Tramandaí já disseram agora que vão começar as demissões. E realmente o CNES está sempre desatualizado. No município a que eu sou vinculada, eu questionava muito o gestor com relação ao CNES. Vários profissionais que já tinham saído continuavam lá para receber do Ministério da Saúde dinheiro. Então, existe muita fraude também nas informações que estão no CNES. Isso é um problema sério. Mas queria agradecer. Queria informar que nós temos 50 pessoas na sala virtual. A gente vai abrir inscrições agora de 3 minutos cada, para quem quiser contribuir, tanto de forma virtual quanto de forma física. Daí a gente vai intercalando. E depois, no final, depois o Tamara vai fazer uma fala sobre a questão da mobilização. Tá? Então, alguma inscrição? Aqui. Vai falar sério. Você microfone, né? Tá dando eco. Você vai ter que ficar aqui perto desse. Aqui.
Bom, boa tarde a todas, todos aqui presentes que estão nos acompanhando. Estou vendo ali que tem um povo do interior. Espero que estejam. Estão ouvindo bem agora? Todo mundo quieto? Sim, estamos ouvindo. Ah, beleza, coisa boa. Não, assim, ó, eu faço coro aqui as palavras, primeiro as palavras da Inara, em relação a agradecer. Ai, a Patrícia saiu daqui. Agradecer a Patrícia e a Tati, que se dedicaram, né, nesse primeiro momento a começar a construir, né, esse documento, né? Foram as pessoas que se disponibilizaram, então acho que a gente precisa valorizar isso, né? A gente tem muitas vezes dificuldade de pessoas, né? Essa mesma dificuldade que os municípios, que o próprio Estado tem, muitas vezes também temos, e mais ainda nas conferências, porque é um espaço voluntário de participação, né? As pessoas que estão aqui participando da organização da conferência estão de forma voluntária, como é voluntária a participação no próprio conselho. Então, a gente tem que sempre agradecer, né, as pessoas. Acho que elas nos trazem dados, não sei se dá para dizer que são robustos, porque a gente tem essa dificuldade até de acreditar que esses são os dados verdadeiros, pela dificuldade de captar os dados, pela dificuldade digamos assim, até veracidade da fonte a qual a gente tem disposição para buscar os dados. Então, nós temos uma dificuldade bem antiga, não é de hoje, né, de ter os dados concretos de quem efetivamente está atuando, né, na saúde como trabalhador. Então, infelizmente, eu não sei se a gente vai conseguir, com esta conferência, quem sabe a gente consiga melhorar um pouco, mas eu não tenho assim, esperança de que a gente vai conseguir resolver o problema. Mas, sem dúvida, esta conferência ela tem que servir, e para isso eu sempre defendi desde o início, que ela tem que acontecer, porque ela é mais um espaço que a gente tem de tentar, enfim, encontrar saídas para a situação que nós estamos vivendo, não só de falta de dados, mas de falta de condições de trabalho. Né? Faço coro às palavras, principalmente essas últimas aqui da Patrícia, de que realmente essa é a realidade. Nós estamos com um quadro aquém numericamente do que deveríamos, mas mesmo, né, quando disse, mesmo quando temos o quadro quantitativamente adequado, muitas vezes ele não está qualitativamente adequado, não por falta de capacidade das pessoas, mas por falta de condições de trabalho que essas pessoas são colocadas muitas vezes pelas mais diversas, né? Desde condições físicas no ambiente de trabalho, como por processos de assédio que têm sido muito grandes, né? Tanto assédio moral quanto assédio sexual, que levam trabalhadores ao adoecimento e, infelizmente, há vários casos, inclusive, de suicídio. Então, essas coisas elas têm que aparecer. Para que elas apareçam, a gente tem que ter um espaço para fazer isso. E o espaço é a conferência. Então, eu estou aqui mais, assim, nem tanto para contribuir com o documento em si, porque eu acho que é o processo da conferência que vai fazer a documentação ser significativa, né? Serão os dados que a gente vai conseguir trazer de cada município que conseguir realizar a sua conferência, mas mais uma fala no sentido de defender a existência da conferência para que a gente consiga ter mais esse espaço de conseguir denunciar os problemas, da gente conseguir obter alguns dados e da gente tensionar mais uma vez para que a gente consiga mudar o quadro que a gente está vivendo. Então, acho que se a gente conseguir essas três coisas, a gente já teve êxito, a nossa conferência já é exitosa, já é maravilhosa, e a gente espera que o maior número possível de municípios consiga realizar. Estava hoje de manhã aqui brigando por um espaço maior para realizar os trabalhos de grupo,
eu espero que a gente precise ocupar esse espaço maior que a gente tensionou aqui para a Secretaria nos garantir. Né? Então, acho que o processo de mobilização precisa ser grande justamente para que a gente consiga, enfim, êxito nisso aí. Então, é uma provocada aí para ver se o pessoal... Ó, viu? Para conseguir fazer isso, só se... Pode falar, Gerson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acho que nessa conferência, assim, a gente está falando de uma coisa, apesar de não ter dados específicos como a gente queria, a gente tem ideia de toda a gravidade da situação, né? Do que acontece dessa maneira de contratação, por que que se faz isso, né? Muitas vezes os municípios estão amarrados por uma questão de legal de não ampliar e não fazer um concurso para trazer mais servidores de carreira. Muitas vezes também não tem interesse, porque através dessas organizações sociais consegue se contratar pessoas por outros interesses, né? Acredito eu que não vai ser um assunto que vai se esgotar ou vai se resolver nessa conferência. A gente vai ter que ampliar cada vez mais e trabalhar cada vez mais essa questão. Mas eu acho muito importante levar uma proposta de todas essas questões que a gente precisa regular no CNES, né? Porque como lá na Conferência Nacional, provavelmente a gente vai ter servidores e ter uma maneira de levar uma proposta dessa questão de novamente ver a maneira de contratação, de poder visualizar as terceirizadas, né? E um melhor controle dessa, onde se exonera, se inativa e realmente a gente não vê a verdade lá no CNES. A gente sabe que é isso, que muitas vezes desativa um profissional lá da saúde da família, ele vai ficar sem receber uma verba, né? Então é isso, de repente da gente levar uma proposta aí pro DataSUS, né, Ministério da Saúde, de uma ajuda aí no controle do cadastro nacional. Aí aqui no bate-papo tem a contribuição da Simone. Aqui no município, não sei qual é, se já estávamos mal, é possível que fique ainda pior com o TCRS, orientando colocar nossos terceirizados de média e alta complexidade nos índices de gasto com o pessoal. O hack. Por causa do microfone. Ali naqueles salva. Boa tarde, todas, todes e todos. Eu queria fazer uma colocação, embora não seja o foco, né, principal, mas é decorrência de algo, né, mas e que vai também continuar num ciclo de invisibilização e de, né, enfim, que a gente sabe que a população LGBTI+, acaba tendo uma série, né, de estigmatizações e de marginalizações, pelo qual acaba não entrando muitas vezes, né, no segmento trabalhador, porque, enfim, a gente sabe que isso vem de uma decorrência da coisa da formação, da coisa do lugar que ocupa na sociedade, evasão escolar, etc. Né? A gente sabe que é um quadro grande, assim, que eu ficaria aqui um tempo falando. Embora não sendo esse o foco, me admira que quando se fale, né, dos segmentos ali, não entre só se pressuponha homens, mulheres, cis, por exemplo. Isso não entra como uma coisa, né? Orientação sexual também não entra, né? Inclusive, isso entra lá num formulário, de repente, não sei, isso não é pensado. Então, se a gente vai deixando, né? Não é o foco, aí deixa, aí vai. Então, em algum momento, a gente tem que colocar, né? Pontuar isso, né? A identidade de gênero, a gente tem que colocar lá a existência de pessoas trans, né? Dar um jeito de não pressupor, né? Ficar apenas essa divisão. Orientação sexual. É importante aparecer. Embora não tenha diretamente a ver com, então a gente vai ver a questão racial, ela tem também outras coisas que não tem. Então, nada, mas tudo faz parte da questão, né? De atravessamentos ali que precisam estar aparecendo para a gente olhar e poder ter dados também, né? Depois para a gente, né? Então a gente não pode prosseguir
com essa coisa, né? Vem, tá, tem falta, então a gente vai fazendo o que dá agora para a gente conseguir ir retomando e olhando também para essas coisas, para poder ter análises. Essa reivindicação tem que solicitar também que seja incluída no CNES. Isso. E agora a gente tem a Maria Celeste, que é a superintendente do Ministério da Saúde, na mesa deste conselho. Então vamos levar isso para ela também como sugestão, né, para ela levar para o Ministério da Saúde. Mas eu lembro que o Ministério da Saúde, né, Tati, pediu... Obrigada, Raquel. O Ministério da Saúde, ele quer o retrato de quais são os trabalhadores, inclusive a questão de gênero. Isso. O que a gente fez ali enquanto Secretaria da Saúde? A gente já abriu um PROA solicitando a inclusão desse campo no RHE. Porque hoje, por mais que a gente possa coletar essa informação, a gente não consegue trabalhar ela no sistema, tá? A gente já solicitou, tá em análise. Mas eu acho, bem claro, saindo no RHE, a gente vai ter o retrato dos servidores da CES. Eu acho que a gente precisa, sim, desse movimento no CNES também. Temos duas inscrições, a Eliane e a Leonide. Eliane. Foi a Eliane que escreveu primeiro? Eliane, pode falar, por favor. Obrigada, gente. Vou encostar aqui a porta. Boa tarde a todas, todos e todas. Meu nome é Eliane. Eu sou conselheira suplente do Movimento Negro Unificado, tá? Sou uma mulher preta, cabelos de trança e casaquinho branco, tá? Gente, assim, ó, o que eu gostaria de comentar a respeito desse documentário, né? Existe um dado que foi comentado agora no início dessa sala, que fala justamente sobre o recorte, né, que tange a população preta, ficando sempre nos processos que incluem nível básico. Uma coisa que é bem importante e até vem de encontro mais ou menos com o que o Raque falou, pode-se até dizer assim, ó, gente, não tem nada a ver porque vai fugir do assunto, mas assim, ó, nós temos que criar mecanismos, tá? Fomentar mecanismos que façam maiores formações no sentido do racismo institucional, no sentido das inclusões, dessas questões de identidade, de gênero, enfim, todas outras, né? Que são políticas públicas mais atuais e que acabam sendo invisibilizadas. As nossas propostas, elas esse cuidado, porque a gente acaba sempre numa discussão, né, com preocupações muito maiores, mas essas questões que já deveriam ser há muito tempo, né, serem sanadas, elas ainda são uma pedrinha no nosso sapato. E é uma pedrinha que nos faz hoje estar aqui nessa representação e que nós não poderíamos deixar que se passasse essa questão. Tá? Eu gostaria de dizer isso, agradecer a todo o conselho que está presente e gostaria só de vislumbrar isso. Vamos ter cuidado em tudo que nós construirmos nesse momento. Eu sei que vocês tiveram um trabalho enorme na construção, mas por várias vezes vi passar. E uma segunda questão é em relação a depois, quando tiver as outras conferências, no caso, se constrói aqui no município, né? Como a nossa participação na conferência de nós enquanto comunidade, nas conferências estaduais, né? O município vai ficar responsável pelo nosso transporte, quem vai ficar responsável ou se vai ser online, se vai ser híbrido, né? Como é que vai ser feito esse processo? E foi. Claro que está fechado, né, Mariana? Ô, Mariana! Repete. Boicotou. Eliane, desculpe. Mariana me boicotou aqui, mas vamos lá de novo. Estou com um problema no meu telefone.
Não, agora foi o pessoal aqui. Olha só, os delegados municipais, para vir para o Estado, para vir para Porto Alegre, onde vai ser a conferência, é responsabilidade dos municípios, tá? Respectivos municípios trarão seus delegados. Quando for para a Conferência Nacional, os delegados eleitos pela estadual é responsabilidade do Estado levar para Brasília, tá? E é presencial, não é híbrida. Nem. Não é híbrida e é presencial, é isso. Leonilde, por favor. Bom, boa tarde a todas e a todos e a todes. Eu estava escutando, eu acho que está sendo muito importante, muito expressivo que a gente precisa essas informações, porque eu comprei muitos debates com a Secretaria Municipal, mesmo não estando hoje na mesa, né? Mas o pessoal da nossa Secretaria Faz Fundo não queria saber dessa conferência. E aí, até que a gente conseguiu, inclusive, conversando com a Sexta também ficou meio que em cima do muro, mas amanhã nós temos plenária do Conselho, provavelmente a gente já sai com a comissão da organização da conferência. É assustador o que a gente assiste o município, por exemplo, de Passo Fundo, com quase 230 mil habitantes, e essa troca de trabalhadores cada 30 dias tem um edital. E a gente vem discutindo esse concurso público há muitos anos, e agora a gente teve... foi uma provocação que eu fiz numa plenária desse mês de abril, por causa que era para sair o edital, e isso está dentro do plano municipal de 2024, que era até março eles estarem com o edital para ter concurso público. E a gente fala que a qualidade da saúde que no município nós temos, por falta de profissionais, de servidores, de trabalhadores que têm uma qualificação melhor. Aí, agora, as universidades, tanto a Fronteira Sul quanto a PF, estão se juntando para que essa conferência aconteça em Passo Fundo e buscando as escolas de técnicas também que nos auxiliem, porque a importância dos trabalhadores dentro das unidades básicas de saúde. A gente olha a Secretaria de Saúde e agora, com o processo eleitoral, eles mudaram um monte de gente, botando gente nova, que são indicações de vereadores. E foi assustador essa semana que passou, o vereador dizer que é muito melhor pagar menos para os servidores concursados, de que tem que pagar melhor o terceirizado, porque o governo pode contratar e não precisa contratar tantas mulheres, porque as mulheres engravidam e aí elas têm que ser licenciadas para poder receber as concursadas, né? E aí foi assim, está sendo muito difícil trabalhar com esse prefeito, com essa secretaria, mas a gente está lutando para que porque para mim a visão que eu tenho é melhorar a qualidade da saúde e o vínculo que o profissional adquire junto com os usuários de saúde. E eu acho que a gente vai ter essa luta. A minha preocupação, sim, é que, se caso o município não bancar, nós vamos fazer. Aí não sei se nós vamos ter delegados para ir para estadual ou ir para nacional. Mas a gente vai estar lutando para que a conferência saia aqui em Passo Fundo. Não se dizer fazer na regional ou na macro-regional, porque nós não temos condições de ter
Até porque Passo Fundo tem quase 230 mil habitantes. Essa é uma preocupação que nós estamos. E aí, essa é a nossa coisa. Gostei das falas de todas e de todos, mas a gente vai estar discutindo e brigando para que essa conferência aconteça. Obrigada, gente. Obrigada, Leonilde. O Itamar se inscreveu. Eu quero responder e pegar a fala da Léo para provocar os conselhos municipais, os que estão aqui, os que estão de forma virtual e aqueles que vão assistir esse seminário pelo nosso canal do YouTube. A Leonilde é uma grande lutadora, como tantos de nós somos, e o papel do Conselho Municipal de Saúde é extremamente importante e estratégico nessas ações onde não há respaldo da gestão. Então, a Léo sabe disto, né? E vai fazer tudo possível para que aconteça a conferência. E para que os seus delegados cheguem até o Estado. Porque chegando até o Estado, e se tiver algum deles eleitos para a nacional, é o Estado que vai encaminhar essa delegação para a conferência nacional. Então, é fundamental que o nível de organização dos conselhos municipais seja o mais independente da gestão possível. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é extremamente difícil fazer isso que eu estou dizendo, mas é necessário, tá? Que a gente possa estar chamando as conferências municipais a partir do conselho, se não houver o chamamento da gestão. Era isso. As conferências são do controle social. Isso. É uma tarefa do controle social fazer que as conferências aconteçam. Não, e o controle social chama. Se o gestor não financia, fica muito feio para o gestor, né? Tem que trabalhar também politicamente isso na cidade. No ano eleitoral. Então, a gente... Mas é isso que a gente vai fazer amanhã de noite. Isso, Léo. Por que nós somos representantes de entidades? Porque é através das nossas entidades que nós vamos fazer esse movimento político na cidade. Tá? A gente tem que criar mecanismos na cidade, no nosso território, para que as coisas aconteçam. A gente sabe onde que é a rádio comunitária, a gente sabe onde que é o jornal da cidade, né? A gente sabe onde que o time de futebol se reúne, onde que a igreja faz a reunião depois da missa, né? Então, esses canais que a gente tem para que essa pressão política aconteça na cidade. Temos algumas dúvidas que vão ser sanadas no teu ponto seguinte. Tá. Outra coisa, uma informação de uso geral. Se alguém precisar de atestado, é só entrar ali e pegar ali com o João, que já foi me passado isso, atestado que esteve aqui de hoje. Tá? Eu acho que agora é com o Itamar, essa questão da mobilização. Se bem que o Itamar já adiantou a fala dele, da mobilização. Eu posso dar uma reforçada. Vê o que tem. Tem várias perguntas no chat, vamos responder. Consegue abrir aí? Mas aumenta ali para a gente ler. Estão sendo orientadas conferências intermunicipais ou interregionais. A etapa municipal de quem quer responsabilidade, que já foi falado. E é isso até agora. Quarta-feira agora vai acontecer a conferência intermunicipal lá no litoral, das regiões dos Belas Praias e Bons Ventos, é isso, né? Isso. Que é na quarta-feira, dia 24 de abril, das 8 da manhã às 17 horas. Aonde tu vai estar? Eu vou estar lá. Nós estaremos lá. Certinho, Tá.
Tá Obrigado bom, por ter vindo. boa viagem. Obrigado por terem vindo. Então, gente, assim, ó, em termos... Antes de falar do site, pessoal, esse seminário aqui foi para mostrar esse primeiro documento orientador que todo mundo recebeu. A gente falou que o documento está aberto, contribuições não venham por WhatsApp, gente. Mandem para o e-mail do conselho, ces@saúde, não? O e-mail da conferência. Manda para o e-mail do conselho que é mais fácil, todo mundo sabe melhor. ces, do conselho, né, do conselho, @saúde.rs.gov.br, para as contribuições de quem quiser contribuir, né, para ficar devidamente registrado pelo meio oficial, que é o e-mail. Tá, Itamar, vai lá. Então, gente, assim, a mobilização, como eu acabei de falar, parte da nossa ação individual no território, né, e depois ela se torna coletiva através do Conselho Municipal de Saúde. Então, e hoje, o que a gente, e ultimamente, o que o Conselho tem de ferramenta para fazer essa mobilização? Os contatos que a gente consegue buscar nos sistemas oficiais dos conselhos e os contatos individuais que a gente tem enquanto conselheiros. Tá? Então, assim, ó, o contato que vocês têm no interior do seu município vizinho, do seu conselheiro da cidade, é extremamente importante que estas informações sejam disseminadas por nós. Não é a gestão que vai fazer isso pela gente. Somos nós que vamos mobilizar a sociedade para que ela aconteça. Toda conferência que a gente chama, o município pergunta se é obrigado a fazer. Não tem, a primeira pergunta é essa. Toda conferência é de dever municipal acontecer. E é papel do Conselho Municipal fazer essa pressão, essa provocação para que isso aconteça. A gente também entende, tá, que há uma fragilidade, né, política, de interferência política local e aí política ideológica do mandatário municipal perante o Conselho Municipal. A gente também sabe que tem estratégias que a gente pode construir na cidade para romper isso e tentar fazer a conferência acontecer. Então, a mobilização ela é extremamente tarefa nossa. Nós, do Conselho Estadual, temos as ferramentas disponíveis, o site do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul traz esse documento, tudo isso que a gente falou até agora está disponível no site. Nós temos 15 dias, tá, de hoje até dia 2 de maio, a gente tem para agregar, para melhorar a redação e os dados desse documento. As meninas já anotaram aqui o que elas podem melhorar na análise. E aí, esse documento apresentado hoje traz uma importante tarefa militante das servidoras e dos servidores da Secretaria Estadual, representada por vocês. Entende? A gente fica supondo, imaginando quais as dificuldades que vocês enfrentam e enfrentaram para produzir esse material que foi produzido. Esse material, ele não traz verdades absolutas. Ele traz informações que vai servir para nós, conselheiros, checar lá no território. Quando ela fala do NUMESC, tem muita gente que não sabe o que é NUMESC. Tá? E aí, muito menos ouviu falar isso no município. Bom, mas lá no estado falaram esse troço. O que é isso? Eu vou chegar na Secretaria de Saúde do meu município e vou perguntar, tem isso aqui? Bom, se não tem, eu vou levar para dentro da conferência para disputar esse espaço e para dizer que a Secretaria Municipal tem que ter
esse serviço. Entende? Que esse documento traz a sua realidade. E nós não queríamos trazer proposta diferente dessa. A ideia de no documento orientador é fazer a provocação do que tem disponível. Bom, se eu não tenho dados de gênero, se eu não tenho dados de raça, de cor, bom, é uma tarefa que ele tenha, que os próximos tenham. Tá? Então, esta realidade aí, seguindo na linha das provocações, como a gente falou no início aqui, que esta conferência trabalha a gestão do trabalhador e da trabalhadora da saúde, de saúde, nós queremos saber, na nossa cidade, na nossa secretaria, né, quais as formas de contratação desses trabalhadores. Bom, se na minha cidade tem 50 clínicas, eu também quero saber qual é a forma de contratação dessas clínicas. Principalmente se essas clínicas prestam serviço para a Secretaria Municipal de Saúde. Consórcios, né? As contratualizações todas. Bom, tem um hospital na minha cidade que presta serviço para a Secretaria Estadual de Saúde. Eu quero saber qual é a forma de contratação desse trabalhador hospitalar. O meu município não tem responsabilidade na gestão hospitalar, secundária e terciária. Bom, mas ele encaminha, via regulação regional, doentes ou usuários do Sistema Único para este serviço. Eu tenho uma clínica de laboratórios na minha cidade. Bom, eu quero saber qual é a gestão desse trabalhador que presta serviço para o SUS, porque ele consome dinheiro público. Para vocês terem uma ideia, agora com relação ao piso da enfermagem, o Ministério disse para as pessoas, para poder, mandou o dinheiro, né? Vocês consultem no Quines. Aí o Quines está todo errado. Aí não se achava. Tudo fraudado. Nem errado, é fraudado. A questão da enfermagem não se achava, porque os sindicatos não podem, pela LGPD, tu não pode ter acesso a CPF, né? Veio um volume total para o Estado, para os municípios, e tu não sabe para quem entregar aquele valor. E tem vários municípios aqui no Estado. Aqui em Porto Alegre é mais difícil, porque aqui em Porto Alegre as pessoas já ganham o piso ou acima do piso. Mas muitos municípios do interior não ganham o piso e tu não sabe para onde foi o dinheiro. Então aqui, isso que é pior. Esta questão do piso, né, entra o debate de como está sendo construído a nível municipal e estatutário o valor do trabalho de cada trabalhador. Quanto custa? É o piso que pagam para a enfermagem lá no meu município? É esse o salário digno dessa trabalhadora, desse trabalhador? Para nós iniciar a discutir carreira de Estado, carreira do SUS. Porque a Inara é servidora de qual município lá? Eldorado do Sul. Eldorado do Sul. Municipária. Sim, municipária. Municipária. Concursada. Concursada. O salário dela, e eu não quero saber o teu salário, tá? Até porque nós vamos discutir, não é piso, é salário, remuneração, tá? Eu defendo que o salário da Inara, como exemplo, lá em Eldorado do Sul, seja o mesmo salário lá de Viamão. E vai mudar a sua... Eu também defendo que Viamão ganha mais. Importância, é isso. A sua importância é a necessidade dela estar lá. Então, estão conseguindo entender? Então, é esse debate que a gente quer trazer para esta conferência. Não, e essa questão do piso que a gente pode trazer para todos os trabalhadores, né, da questão da saúde, porque existe um grande embate
piso. É pouco. E os gestores estão considerando o piso como teto e ainda juntando tudo, anos de trabalho, anuênio, triênio, não sei o quê, insalubridade, tudo, para atingir o piso. É uma vergonha. Eu fico pensando que o embrolho é grande, né? Os nossos desafios são imensos quando a gente pensa numa carreira do SUS. Eu, como aí servidora, eu não vou dizer há quanto tempo. Quem quer denunciar a sua idade? Será por quê? Mas eu me recordo dessas discussões há, olha, pelo menos 18 anos. E aí isso desapareceu do cenário em algum momento. Porque aí a gente foi permeando cada vez mais com as terceirizações, né? Cada vez mais relativizando as próprias políticas de saúde no país. Elas foram, né? Tem se tentado agora algumas coisas se modificar, mas para a gente conseguir retomar algumas coisas que a gente tinha lutado muito para conseguir e que perdemos, vai levar muito tempo, né? Então, hoje a gente poder encarar o papel disso e a necessidade de uma discussão profunda dessas relações que se estabelecem, né? Dos processos de gestão e de entender que todos nós fazemos parte desse processo. Isso não é de um campo ou de outro de discussão, é da gente. Isso impacta diretamente na atenção que todos nós recebemos. E talvez assim, impacta na vida do usuário. Sim, impacta na vida. E muitas vezes se pergunta assim, tá, mas essa conferência, puxa, mas o que é isso? Não, o que é isso, né? Nós temos um papel de explicar o que é isso. Nós temos o papel de colocar isso na roda. E nós temos o papel de esclarecer que muitas vezes lá naquela unidade que não tem acolhimento, eu vou falar do campo que tem campos que não tem. Gente, e só fica em atendimento. Eu estou falando do mundo que eu mais conheço, que fica fazendo consultas. Sai de um para outro, porque a lógica não é saúde coletiva. A importância da gente entender o que é saúde coletiva. Porque a gente, às vezes, não entende. E essa lógica está ali, numa equipe que muitas vezes eu tenho mínimo do mínimo, que não está atualizado lá no Senes, que eu continuo recebendo. Porque a gente continua dizendo falta dinheiro. E a gente tem visto lugares que tem dinheiro. Está resolvendo? Não. Quantos municípios do estado tiveram recurso, por exemplo, do PrEP-SUS, que foi uma portaria de 2017, que era para educação e saúde na atenção primária, e não usaram. Era pouco? Era 11 mil, era 13 mil? Não usaram. Então, a gente precisa colocar isso na roda. Eu acho que o que a gente está tentando é um desafio, mas o que a gente conseguir produzir, a gente vai se dar por muito satisfeito. E talvez, inclusive, no ano eleitoral é bom, né? Essas discussões são capazes de aparecer, por exemplo, muitas pessoas candidatas falando sobre isso. Então, tudo dá para ser uma vida. Do limão se faz uma limonada. O que a gente não pode é lavar as mãos e deixar as coisas continuarem acontecendo e a gente ficar na reclamação permanente, que a responsabilidade é de A, B ou C, é nossa. Está na hora da gente sair do nosso umbigo e olhar para as questões
do coletivo. Não é a minha consulta, não. É como está funcionando a nossa atenção. E eu vou parar por aqui. Cadê a rede? Cadê a rede? Ali está inscrita, eu estive que a gente encerrar as inscrições. Tem mais alguém ali? Eu já coloquei isso no bate-papo também. Ali pode vir aqui para frente. Só para pegar o som aqui. Né? Daí fica mais fácil de dar quase. Boa tarde, então. Boa tarde. O meu nome é Aline, eu sou a atual coordenadora da gestão do trabalho no Grupo Hospitalar Conceição. E a Patrícia, principalmente, me provoca muito com a fala, quando tu diz, Patrícia, que a gente está, eu acho que a resposta que tem que dar para os municípios, porque eu vivi há pouco isso lá, de 6 anos, né, da gestão do trabalho do Grupo Hospitalar Conceição. Eu saí da equipe como trabalhadora mesmo em 2015. E volto, então, agora em 2023, em setembro, para pensar de novo essas políticas de gestão do trabalho dentro de uma região de saúde, que é o Grupo Hospitalar Conceição, que não enfrenta, por exemplo, algumas questões muito próximas, como o vínculo de trabalho, né? A gente, todo mundo, embora seletista, a gente tem um vínculo mais seguro, né? A gente tem algumas ferramentas institucionais que já foram modelo, inclusive de gestão do trabalho nacional, que é a nossa política de avaliação, a nossa junta recursal lá, que é um espaço que já foi os próprios trabalhadores se colocarem e poderem entrar num espaço democrático para contestar sua avaliação como trabalhador. São várias iniciativas de inovação importantes para a gestão do trabalho que foram muito facilmente, em 6 anos, assim, enfraquecidas. Então, acho que a provocação que tu faz, e que eu vejo que é uma realidade que está em alguns municípios, é que a gestão do trabalho é um campo que ela nunca está dada, né? Se a gente tem ataque contra o SUS, imagina tu discutir processo de trabalho, valorização desse processo, emprego digno, com segurança, né, e decente. A gente vem também num contexto que eu acho que isso é estrutural, né? Ele é um modelo de enfraquecimento dos espaços de participação, né? Quando tu tem uma pauta dessa, importante para o trabalho em saúde, onde o próprio conselho que tem que mobilizar mostra um pouco do quanto é frágil, assim, e o quanto a gente não pode se omitir. Eu também não ia omitir minha fala de um espaço que não trabalha, não tem muitas mazelas, mas teve, né? Porque a gente teve muito retrocesso em 6 anos lá. A gente vem do ambiente que onde tu não discute o teu processo de trabalho, tu não dá espaço para o trabalhador, ele se torna muito violento. E violento de várias questões, né? E também numa população que eu acho que a gente tem que focar o nosso debate também sempre no usuário, de uma população ausente de vários sentidos, né? De várias políticas de abandono, né? Então, a gente lidou com muitas faltas e está lidando. Então, sim, a gente tem que marcar esse momento, eu acho que político, para a gente defender o que a gente acha que deve ser o emprego no SUS, sim. Eu acho que é importante, porque, por exemplo, eu venho dessa instituição, mas eu tenho gestores atualmente que acham que terceirização é legal também. Eu acho que tem coisa que a gente não pode abrir mão, como trabalhador do SUS, como o movimento da reforma sanitária, né, para defender aqueles vínculos empregatícios e de trabalho e relações de trabalho com equidade. Quando, como é que é o nome? Célia. Célia? Não, a Célia é o hack. Provoca essa questão das políticas, das equidades, né, e de violência no trabalho. Isso é algo que é pauta do Ministério da Saúde já, que já assumiu. Então, acho que a gente tem que marcar e levar isso com força, porque já está na pauta. E a gente também tem que colocar na pauta a questão do assédio, né? A gente não pode tolerar os assédios de nenhuma magnitude, assim. Então, queria encerrar essa fala falando isso, assim, quando o professor Alcides também, que eu tive a bênção, né, e a alegria de ser aluna dele, quando ele fala, provoca isso, que a gente tem que discutir o modelo de saúde, acredito que sim, começa na PS como uma grande ordenadora desse sistema e é o que nos mantém comum em todos os municípios do estado. Só que eu acho que também, antes disso, tem a discussão que a gente só vai conseguir chegar no modelo se a gente discutir condições de trabalho, segurança no trabalho, né? Trabalho em equipe, tem coisa que a gente não pode abrir mão, e esses pressupostos a gente não pode abrir mão, como numa discussão de gestão do trabalho. Por isso, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Patrícia. Não temos ninguém que seja. Então, gente, se nada mais,
Uma pergunta, a gente pegou lista de presentes? Sim, tá lá na entrada lá. Claro. E aqui tá gravado, né? Para as pessoas do início, quem não colocou o nome. Alguém não colocou Município. Pessoal, por favor, quem está online, coloque o seu nome, entidade e município que representa, por favor. Telefone. E se puder, o telefone também. Se autorizar. Se autorizar, né? Acho que é importante ressaltar só que documentos como site. Sim, o Itamar acabou de falar isso. Modelos de documento de regimento. Outra coisa. Todas as orientações estão no site. Foi bom a Mariana falar isso. Assim, ó. Tem município que já fez, tá? Já fez a conferência. Então, assim, ó, assim que tiver pronto a ferramenta digital, a plataforma, para receber os relatórios dos municípios, vai ser informado, né? Principalmente via site e diretamente para aqueles que a gente consegue atender. Então, assim, continua o mesmo método, o município prepara suas propostas, faz o seu relatório final e... O que quer dizer? O que quer dizer Acho que está aberto. Acho que só está aberto. Mais uma coisa, gente, que a gente constatou na última Conferência Estadual de Saúde, infelizmente, muitos municípios contrataram empresas para fazer suas conferências, que os relatórios eram exatamente iguais, só mudava o cabeçalho do município. Tem gente que nem isso fez. Isso é uma vergonha, porque tu deixou de discutir saúde no teu território, no teu município, né? Alguém lucrou com uma conferência, então isso é um absurdo. Por favor, combatam essa ação que eu acho criminosa, tá? Nós consideramos criminosa aqui. Sim. E a gente constatou isso, que eram exatamente os relatórios das conferências municipais, e eram assim, a gente conseguia identificar assim, eram por regiões, assim. Muito feio. Certo? Então é isso, gente. Uma boa tarde a todos. A gente agradece a participação online e a participação presencial aqui. O pessoal veio de Rio Grande, veio de Nova Santa Rita, Capão da Canoa, Cachoeirinha. Eu vou dizer uma coisa para vocês falaram, falei do limão, falei no vou falar uma coisa para vocês. Quando o Bolsonaro foi esfaqueado, e aí os seus comissários achavam, pô, desse limão, vou fazer uma limonada, sabe o que saiu dessa limonada? Barbaridade. Muita gente vieram morrer. Então, essa coisa de ser o limão fazendo uma limonada. Nesse caso, não deu certo. Sabe? Eles chamam uma bolsa de gostomia que é vida, eles chamam isso de saco. Mas esse saco, ele é de uma vida, e graças a esse saco, o Bolsonaro sobreviveu, né? Então, eu não sou comunidade há 30 anos. Então, eles fizeram o quê? Eles desenharam, tipo, um quadrado, um monte de merda, desenharam uma bolsa e uma baia e uma mangueira. Teve gente que ficou horrorizada, queriam ela morrer. Claro. Alguma nada da nossa opção do irmão. Eu acho que a classe mais esquecida no Rio Grande do Sul, e eu acho que no Brasil, é os comunitários. A gente conta com a tua presença. A gente conta com a tua presença permanente aqui. O nosso presidente, o Isaac Fernandes, vocês também conheceu ele, que foi um lutador para a gente conseguir chegar. E graças a Deus, eu conversei com o secretário da Saúde e a gente conseguiu uma audiência, uma reunião para quarta-feira, para a gente debater, para tentar conseguir. Para vocês retomar o comitê, né? Não é aquilo que tu me falou na semana passada, de retomar o comitê que tinha. As pessoas ficam 4 anos bem, tem uma baixa retomando. Espaço da secretaria. Porque nós precisamos muita dificuldade.
E o governo ele só vai tirando de nós, e quando vê, e cada dia aumenta mais os sanitados. E até o limite de bolsas que são fornecidas, tudo isso é um problema grande. Nós fomos lá para conseguir essa audiência pública, uma conversa que eu disse, nós estamos nesse mês acompanhando a profissão dele, e ela conseguiu passar com alguém da Luciana Gene. Aí a gente levou até para fazer para vocês um livro que foi lançado para um comentário sobre a vida do sobre um livro, algumas coisas, e ela disse, o que eu faço com isso? Leia esses 4 coisas que a gente levou livro, depois, orientações, que vai descobrir, eu já era Muito obrigada pela participação. Fui no banheiro, tá bem aí. Alguma ajuda para elaborar formulário de inscrição, essas coisas, tá? Olha só. Muito novo, já que está em sexo biológico, não existe, tá? Tem essa. Sexo atribuído ao nascer. Sexo biológico. Não, acho que é bom até. Tá. Obrigada. Obrigada, Raquel. Pode assassinar aí.